Olá, amigo. Obrigado por nos assistir. Inscreva-se no canal para não perder novos vídeos. Boa visualização. Ana e eu estivemos juntos por um tempo que parecia alguns anos sólidos. Nosso relacionamento teve seus altos e baixos, como qualquer casamento, mas eu sempre acreditei que tínhamos um bom equilíbrio. Eu era o tipo de cara que apreciava a consistência, sabe? Alguém que encontrava conforto no familiar, fosse no meu trabalho, nas minhas rotinas diárias ou até mesmo nos nossos fins de semana tranquilos em casa. Eu gostava de saber o que esperar, isso me dava uma sensação de controle, um sentimento de que tudo estava em ordem. Ana, porém, ela era diferente. Ela tinha essa energia, uma espécie de faísca que iluminava um ambiente. Ela não era tão rígida quanto eu. Onde eu via estabilidade, ela muitas vezes via monotonia. Não é que ela não apreciasse o que tínhamos, eu sabia que sim, mas ela tinha esse lado criativo, sempre buscando algo novo, algo excitante para quebrar a rotina. No início, essa era uma das coisas que eu mais amava nela. Ela mantinha a vida interessante, sabe? Ela surgia com planos espontâneos, me tirava da minha zona de conforto de maneiras que, devo admitir, eram boas para mim. Mas sempre havia essa parte dela que parecia estar procurando por algo mais, algo diferente. Na época, eu não pensava muito nisso. Quer dizer, todos nós não sentimos isso às vezes? Esse desejo por mudança, por excitação? Mal sabia eu que esse sentimento nela era mais profundo do que eu imaginava. Olhando para trás, acho que havia sinais desde o início de que Ana tinha alguns gostos específicos quando se tratava do lado mais íntimo do nosso relacionamento. Não era algo a que eu dava muita atenção no começo, sabe? Todo mundo tem suas peculiaridades. Mas, com o tempo, comecei a notar um padrão. Ela tinha uma curiosidade sobre coisas das quais a maioria das pessoas talvez se afastasse, coisas que não eram exatamente o que você chamaria de convencionais. No início, era sutil, quase como se ela estivesse testando as águas comigo, vendo como eu reagiria. Lembro-me de uma vez, no início do nosso relacionamento, notei algo estranho quando peguei o laptop dela emprestado. Não estava bisbilhotando nem nada, só precisava usá-lo rapidamente para algo. Mas, enquanto digitava na barra de pesquisa, algumas sugestões apareceram, e elas eram, bem, digamos que não eram o que eu esperava. Pesquisas sobre coisas que, na época, eu descartei como talvez uma curiosidade aleatória. Pensei em quem não cai ocasionalmente em um buraco de coelho na internet. Não queria tirar conclusões precipitadas. Mas, à medida que ficávamos mais à vontade um com o outro, comecei a perceber que isso não era apenas uma fase passageira para ela. Ana sempre foi de mente aberta, até mesmo aventureira, o que eu apreciava. Mas alguns dos interesses dela no quarto estavam muito além de qualquer coisa que eu já havia pensado. Ela trazia certos tópicos à tona em conversas, casualmente no início, quase como se estivesse avaliando como eu me sentia sobre eles. Eu podia perceber, pelo jeito que ela falava, que isso não era apenas uma fantasia para ela. Era algo que ela genuinamente queria explorar. Admito que, no início, isso me desconcertou um pouco. Não porque eu fosse contra tentar coisas novas, mas porque algumas das coisas que ela sugeria eram tão específicas que eu nunca tinha realmente considerado seguir por esse caminho. Mas Ana tinha um jeito de fazer parecer normal, como se não fosse grande coisa. Ela dizia coisas como: "Você nunca fica curioso sobre o que mais existe por aí? Ou por que ficar no mesmo velho quando há tanto que ainda não tentamos?" Havia até momentos em que eu a pegava fazendo mais pesquisas sozinha. Nem sempre dizia algo, mas notava. Como quando ela ficava acordada até tarde no celular ou no laptop, e, quando eu olhava, ela fechava rapidamente a aba que estava aberta. Eu não insistia. Não queria que ela se sentisse estranha com isso. Só pensava que era algo dela e, se a fazia feliz, quem era eu para julgar? O que realmente me chamava a atenção, no entanto, era o quanto ela ficava apaixonada quando falava sobre isso. Eu podia ver nos olhos dela, essa excitação, como se estivesse falando de uma nova aventura que ela estava louca para embarcar. Eu tentava acompanhar, mostrar algum interesse, mas, no fundo, sabia que isso não era apenas curiosidade ociosa para ela.
Era algo em que ela vinha pensando há muito tempo, talvez até antes de nos conhecermos. De certa forma, era como se ela estivesse esperando o momento certo para realmente mergulhar nisso. E isso me fazia perguntar até onde ela queria levar isso. Quando Ana começou a compartilhar algumas dessas ideias mais não convencionais comigo, devo admitir que minha reação inicial foi bem morna. Não é que eu fosse completamente fechado a tentar coisas novas, mas há uma linha entre manter as coisas frescas e, aventurar-se em um território que simplesmente não parecia necessário. Eu frequentemente brincava com ela, dizendo: por que inventar a roda quando ela funciona perfeitamente bem? Ela ria, mas eu podia perceber que ela não compartilhava exatamente minha visão sobre isso. Acho que a principal diferença entre nós era que, para mim, o que tínhamos já era suficiente. Nossa vida íntima não era algo que eu sentia que estava faltando ou precisava de atualização constante. Tínhamos uma boa conexão, e eu estava satisfeito com isso. Claro, sempre há espaço para tentar coisas novas, mas eu não via a necessidade de me esforçar para explorar coisas que, francamente, pareciam um pouco exageradas para mim. Tentei explicar isso a ela, dizendo algo como: estou feliz com o que temos, e realmente não sinto necessidade de levar as coisas a esse nível. Não que eu não apoiasse os interesses dela, eu genuinamente tentava ser compreensivo. Não queria que ela sentisse que não podia falar comigo sobre essas coisas. Então, tivemos algumas conversas abertas onde eu ouvia falar sobre por que essas coisas a intrigavam. Eu podia ver que ela sentia paixão por isso, e parte de mim queria ser o marido solidário que pudesse encontrar um meio-termo. Eu disse a ela: eu entendo, realmente entendo, mas simplesmente não é algo que me atraia. Podemos conversar sobre isso, no entanto, se isso te fizer sentir melhor. Eventualmente, concordei em tentar algumas coisas que ela sugeriu. Nada muito extremo, apenas algumas ideias que ela achava que poderiam ser divertidas para nós dois. Pensei que não faria mal experimentar um pouco e ver aonde isso nos levaria. Vou ser honesto, foi ok. Não foi ruim, não mudou minha vida, apenas ok. Tentamos, e eu podia perceber que Ana apreciava o esforço. Mas, para mim, não acrescentou nada significativo ao que já tínhamos. Eu não senti a mesma emoção que ela parecia sentir com isso. Depois disso, meio que tracei um limite. Não queria que ela sentisse que eu estava completamente rejeitando suas ideias, mas, ao mesmo tempo, não queria continuar me forçando a algo que parecia desnecessário. Disse a ela: olha, tentamos algumas coisas, e estou feliz por termos feito isso, mas acho que é o mais longe que quero ir com isso. Esperava que isso fosse suficiente, que talvez ela visse que eu estava disposto a ceder, mas também que eu tinha meus próprios limites. Por um tempo, isso pareceu funcionar. Nos estabelecemos em um meio-termo onde não falávamos muito mais sobre isso. Pensei que ela entendia onde eu estava nessa questão, e presumi que ela estava contente com isso. Eu podia perceber que ela não estava completamente satisfeita, mas achei que tínhamos chegado a um entendimento. Pelo menos, foi o que disse a mim mesmo na época. Uma noite, estávamos sentados na sala, relaxando após um longo dia, quando Ana começou a me contar sobre uma história que ouvirá de uma de suas amigas próximas. Ela tinha aquele olhar animado no rosto, do tipo que ela fica quando está prestes a compartilhar algo que acha particularmente interessante. Você nunca vai adivinhar o que aconteceu com a Lisa, disse ela, referindo-se à sua amiga que sempre tinha essas pequenas anedotas sobre sua vida. Aparentemente, o marido de Lisa voltou cedo de uma viagem de negócios, completamente sem aviso, e a surpreendeu com algum tipo de presente. Ana não entrou em muitos detalhes sobre o presente em si, mas deixou claro que o gesto era o que realmente importava. Ele simplesmente apareceu do nada, pegou ela totalmente desprevenida e deu algo que ela queria há um tempo, explicou ela, com os olhos brilhando. Lisa ficou nas nuvens com isso, disse que foi uma das coisas mais doces que ele já fez. Ana recostou-se, sorrindo enquanto refletia sobre a história. Sabe, às vezes acho que poderíamos usar mais disso na nossa vida, disse ela, quase como quem não quer nada. Mas eu podia perceber que havia mais peso em suas palavras do que ela deixava transparecer. São essas pequenas surpresas, aquelas que você não vê vindo, que mantêm as coisas excitantes. Ela olhou para mim,
provavelmente avaliando minha reação, embora eu mantivesse o rosto neutro. Não queria que ela pensasse que eu não estava prestando atenção, mas também não queria tirar conclusões precipitadas ainda. Assenti, absorvendo tudo, e, em algum lugar no fundo da minha mente, uma pequena ideia começou a se formar. Ana já tinha mencionado antes como às vezes sentia que as coisas tinham ficado um pouco previsíveis demais, rotineiras demais. E isso parecia uma daquelas dicas sutis que ela ocasionalmente deixava cair. Eu sabia que ela não estava me pedindo para replicar a surpresa do marido de Lisa, mas a ideia de fazer algo semelhante, pegá-la desprevenida de uma forma que a fizesse sentir-se apreciada, começou a ficar comigo. Lembro-me de pensar naquele momento, ok, talvez eu devesse fazer algo assim por ela um dia. Não era apenas sobre a surpresa em si, mas sobre o pensamento por trás dela, a ideia de quebrar a monotonia da vida cotidiana. Ela não estava errada também. Às vezes, até nas melhores relações, as coisas podem parecer um pouco confortáveis demais. E, embora eu não fosse o cara mais espontâneo do mundo, podia ver o valor em misturar as coisas de vez em quando. Então, guardei essa ideia na mente, como uma nota mental para mais tarde. Não disse muito a ela sobre isso na hora, apenas um casual "oh sim, isso é bem legal", mas já estava pensando em como poderia realizar algo assim eu mesmo. Não era algo que eu ia apressar, mas estava lá, guardado para o momento certo. Pensei que, se houvesse um tempo em que as coisas parecessem paradas ou se eu sentisse que ela precisava de um pouco de excitação, eu tiraria aquele as da manga. Alguns meses depois daquela conversa sobre surpresas, Ana recebeu algumas notícias no trabalho. Eles estavam temporariamente movendo-a para um departamento diferente, algo que ela não parecia muito animada no início. Não era uma mudança permanente, apenas uma tarefa de curto prazo para ajudar a cobrir algumas lacunas de pessoal. No começo, ela ficou um pouco irritada com toda a situação, mas, após alguns dias, sua atitude mudou. Uma noite, ela chegou em casa com um entusiasmo inesperado, e eu podia perceber que algo tinha mudado. "Adivinha só", disse ela enquanto entrava na cozinha, o rosto iluminado de excitação. "Fiz uma nova amiga no trabalho hoje. O nome dela é Evelyn, e nós nos conectamos instantaneamente." Ana continuou explicando como ela e Evelyn tinham se dado bem durante o almoço. Pelo que parecia, elas tinham muito em comum, gostos semelhantes em música, livros, até algumas experiências compartilhadas em suas vidas pessoais. Eu podia ver que Ana estava genuinamente animada com essa nova amizade, o que não era algo que acontecia com frequência. Ela não era do tipo que se conectava com qualquer um. Fiquei feliz por ela. É sempre bom ter alguém no trabalho com quem você pode conversar, especialmente quando as coisas ficam estressantes. Mas, conhecendo Ana, não pude evitar de me perguntar quão profunda era essa nova conexão. Então, perguntei com uma sobrancelha levantada, meio brincando: "Vocês se deram bem em todos os tópicos ou até mesmo naqueles tipos de tópicos?" Eu estava me referindo, é claro, às conversas mais íntimas que Ana sempre estava ansiosa para discutir comigo, aquelas sobre seus interesses particulares que não eram exatamente conversa de bebedouro no escritório. Ana riu, aquele tipo de risada brincalhona que me dizia que ela sabia exatamente do que eu estava falando. "Oh, até mesmo naqueles", disse ela com um sorriso. "Você ficaria surpreso. Evelyn é bem mente aberta. Tivemos algumas conversas realmente interessantes hoje." Ri junto com ela, mas havia uma parte de mim que se sentia um pouco inquieta. Não exatamente ciúmes, mas curiosidade. Eu sabia que Ana tinha uma tendência a formar conexões profundas com as pessoas, especialmente quando se tratava das coisas pelas quais ela era apaixonada. E essa nova amizade parecia ter o potencial de explorar algumas dessas conversas mais profundas. Ainda assim, não pensei muito nisso. Afinal, era só trabalho, e todo mundo precisa de um amigo com quem possa falar sobre as coisas que nem sempre pode compartilhar em casa. Pensei que, se isso fizesse Ana mais feliz durante essa mudança temporária de emprego, então ótimo. Não era como se ela estivesse infeliz com seu antigo papel, mas esse novo desafio e a nova amiga pareciam estar dando a ela o recomeço que ela estava desejando.
Conforme as semanas passavam, Ana continuava falando sobre Evelyn, mencionando como elas pegavam café juntas durante os intervalos ou conversavam sobre suas vidas fora do trabalho. Toda vez que ela a mencionava, ficava claro que essa amizade estava crescendo rápido. Evelyn me entende, Ana dizia às vezes, quase como se estivesse surpresa por ter encontrado alguém que a compreendia naquele nível. Tentei não pensar muito nos detalhes do que elas discutiam. Achei melhor deixá-la ter esse espaço. Mas quanto mais eu ouvia sobre Evelyn, mais me perguntava que tipo de influência ela poderia ter sobre Ana. Não trouxe isso à tona, no entanto. Naquele momento, tudo parecia inofensivo, e eu confiava que Ana manteria as coisas equilibradas. Afinal, era só uma amizade de trabalho, certo? Algumas semanas depois que Ana começou a falar mais sobre sua nova amiga Evelyn, as coisas no meu trabalho também tomaram um rumo interessante. Do nada, meu chefe me chamou para uma reunião e mencionou que havia uma boa chance de eu ser enviado em uma viagem de negócios em breve. Ainda não estava confirmado, mas parecia promissor. Algum cliente importante precisava de atenção, e eu estava na lista curta para ir. Não só isso, mas havia a possibilidade de um bônus bem generoso se a viagem corresse bem, o que era algo que realmente poderíamos usar na época. A possibilidade do dinheiro extra foi suficiente para me animar, mesmo que a ideia de ficar fora por um tempo não me empolgasse muito. Naquela noite, sentei-me com Ana para contar a novidade. Ela estava de um humor surpreendentemente bom quando entrei, mais relaxada do que eu a tinha visto em um tempo. Ei, disse, sentando-me à mesa. Posso estar saindo da cidade para o trabalho em breve. Pode ser uma grande oportunidade, e há um bônus sólido nisso se tudo correr bem. Os olhos de Ana se iluminaram imediatamente. Sério? Isso é ótimo, disse ela, genuinamente entusiasmada. Não tinha certeza se ela estava animada com o dinheiro, com a ideia de eu me dar bem no trabalho ou talvez apenas com o pensamento de ter algum tempo para si mesma. Mas, fosse o que fosse, ela parecia totalmente a favor. Quando você acha que vai saber com certeza? Eles ainda não confirmaram as datas, respondi. Mas pode ser dentro do próximo mês ou algo assim. Ainda está no ar. Ela assentiu, ainda sorrindo. Bem, isso parece incrível. Tenho certeza de que você vai arrasar. E sabe, vai ser bom para você. Você tem trabalhado duro. Ela fez uma pausa, então acrescentou, honestamente, as coisas têm estado muito melhores no trabalho para mim ultimamente também. Sinto que realmente precisava dessa mudança. Conhecer Evelyn, o novo papel, é como se tudo estivesse se encaixando. Sinto que tenho uma nova energia. Ela parecia quase brilhando enquanto dizia isso, como se tivesse encontrado um novo propósito ou ímpeto que estava faltando antes. Fiquei feliz em ouvir isso. Por um tempo, ela vinha se sentindo um pouco estagnada, e eu tinha notado o quanto ela podia ficar inquieta. Eu sabia que a nova posição não era permanente, mas parecia ter dado a ela o abalo que ela estava desejando. Que ótimo ouvir isso, disse, recostando-me. Sei o quanto você precisava de algo diferente. Parece que toda essa situação está funcionando para nós dois. Sim, ela concordou, sua voz pensativa. É engraçado como as coisas mudam às vezes. Eu não percebi o quanto precisava de um pequeno abalo até que consegui um. Agora é como se eu estivesse vendo as coisas de forma diferente. Não tinha certeza do que ela queria dizer exatamente com isso, mas estava feliz por ela. Ela tinha estado meio desanimada antes da mudança de departamento, e era bom vê-la voltando à vida novamente. Não pensei muito nisso na hora. Estava mais focado na possível viagem e no que isso poderia significar para minha carreira. Se essa viagem realmente se concretizasse, poderia ser um grande passo para nós, não apenas financeiramente, mas em termos do impulso que eu vinha construindo no trabalho. Enquanto continuávamos a conversar, sentia que as coisas estavam finalmente se alinhando para nós dois. Ela tinha sua nova energia no trabalho, e eu tinha essa oportunidade possível no horizonte. Mal sabia eu, no entanto, o quanto as coisas estavam prestes a mudar de uma maneira que eu não tinha previsto. O dia da viagem finalmente chegou.
Eu tinha passado a semana toda me preparando para isso, arrumando minhas malas, verificando tudo o que precisava para as reuniões e me preparando mentalmente. Não era minha primeira viagem de negócios, mas essa parecia mais importante, como se tivesse mais em jogo. Havia aquele bônus pairando sobre minha cabeça, e eu sabia que, se jogasse minhas cartas direito, isso poderia levar a coisas maiores no futuro. Ana parecia apoiar tudo isso, o que me ajudava a me sentir mais à vontade. Naquela manhã, enquanto eu me preparava para sair, Ana estava ocupada com seus próprios planos. Ela tinha mencionado antes que cuidaria de alguns afazeres femininos enquanto eu estivesse fora, embora não tenha entrado em detalhes. Não perguntei. Não era a primeira vez que ela fazia uma referência vaga a coisas que eu não precisava necessariamente saber. Além disso, ela também mencionou que se encontraria com Evelyn mais tarde naquele dia. Elas estavam passando mais tempo juntas desde que Ana mudou para o novo departamento, e a amizade delas parecia estar ficando mais forte. Enquanto você estiver fora, finalmente terei tempo para resolver algumas coisas, disse ela enquanto me entregava uma xícara de café naquela manhã. Evelyn e eu vamos almoçar, e tenho algumas outras coisas planejadas. Vai ser bom ter um pouco de espaço para mim por um tempo. Sorri com isso, em parte porque estava feliz que ela tinha algo para mantê-la ocupada enquanto eu estivesse fora, mas principalmente porque eu não teria que ouvir aquelas conversas íntimas que ela e Evelyn pareciam compartilhar ultimamente. Sempre me senti um pouco fora do meu elemento quando se tratava desses tópicos, então saber que ela tinha outra pessoa com quem falar sobre eles era um alívio. Isso me dava uma sensação de paz enquanto me preparava para partir. Parece bom, disse, tomando um gole do café. Fico feliz que você terá tempo para resolver algumas coisas. Estarei em reuniões a maior parte do dia, mas tentarei dar notícias quando puder. Ana me deu um sorriso e um beijo rápido na bochecha. Não se preocupe comigo, foque na sua viagem e arrase nessas reuniões. A gente se fala quando você voltar. Ela parecia genuinamente relaxada, o que me tranquilizou também. Parte de mim estava até ansiosa pelo breve tempo separados. Não é que as coisas estivessem ruins entre nós, mas às vezes um pouco de espaço é bom para qualquer relacionamento. Além disso, eu estava mais do que feliz em evitar aquelas conversas sobre os interesses específicos dela por alguns dias. Ela tinha Evelyn para isso agora, e eu imaginava que teria as mãos cheias com o trabalho de qualquer jeito. Enquanto saía pela porta, mala na mão, olhei para trás para Ana. Ela me acenou com um boa sorte ou casual, e senti uma calma me invadir. Tudo parecia normal, rotineiro até. Não havia tensão, nenhum sinal de que algo estava errado. Embarquei no avião, me acomodei no assento e me concentrei no trabalho à frente, sem saber que essa viagem mudaria as coisas de maneiras que eu não imaginava. Os primeiros dias da viagem de negócios passaram em um borrão. Reuniões, apresentações, jantares com clientes, e foi tudo o que eu esperava, e a carga de trabalho manteve minha mente totalmente ocupada. Apesar da correria, fiz questão de checar com Ana regularmente. Mandava mensagem de manhã e ligava à noite, só para ter certeza de que estava tudo bem em casa. Na maioria das vezes, ela respondia imediatamente, parecendo alegre e relaxada. Mas, depois de alguns dias, comecei a notar um padrão. Por volta do meio da tarde, sempre que tentava falar com ela entre as reuniões, ela não atendia. No início, não pensei muito nisso. Ela tinha me dito que estaria fazendo tarefas e se encontrando com Evelyn, então fazia sentido que estivesse ocupada. Mas, quando isso aconteceu algumas vezes seguidas, não consegui evitar de sentir um pouco de curiosidade. Todo dia, entre 4 e 6 da tarde, ela estava inalcançável. Tentei ligar em horários diferentes, às vezes mais cedo na tarde, às vezes mais tarde à noite, e ela atendia sem problema. Mas aquelas 2 horas eram sempre silenciosas. Ela não parecia se importar quando eu mencionava isso casualmente, dizendo que tinha estado mais ocupada ou fora de casa. Não insisti. Afinal, não era como se ela tivesse que estar disponível a cada minuto do dia. As pessoas têm suas próprias agendas. Ainda assim, isso ficou comigo. Não estava exatamente desconfiado, mas o pensamento continuava voltando à minha cabeça.
O que ela poderia estar fazendo todos os dias naquele horário? Provavelmente Evelyn, disse a mim mesmo. Elas estavam saindo mais frequentemente, e Ana tinha mencionado que suas conversas às vezes ficavam profundas. Ela tinha sua própria vida, e eu não era do tipo que ficava bisbilhotando. Imaginei que não era nada com que valesse a pena me preocupar. Então, lembrei-me daquela conversa que tivemos meses antes sobre surpresas. Ana tinha brincado sobre como o marido da amiga dela voltou cedo um dia com um presente, algo que ficou comigo desde então. Ela vinha dizendo como gostaria que houvesse mais surpresas na vida, pequenos gestos espontâneos que sacudissem as coisas. Eu não tinha feito muito com esse pensamento na época, mas agora parecia a oportunidade perfeita. Aquela janela de tempo, das 4 às 6 da tarde, quando ela estava fora de alcance, de repente parecia o momento ideal para planejar uma surpresa que ela não esperaria. Ela não suspeitaria de nada, e eu poderia finalmente dar a ela o tipo de gesto inesperado que ela vinha desejando. Comecei a imaginar o olhar no rosto dela quando eu chegasse em casa um dia antes do esperado, com um presente pensado na mão, pegando-a completamente desprevenida. Parecia a coisa certa a fazer, uma maneira de reacender um pouco daquela espontaneidade que ela vinha desejando e de mostrar a ela que eu estava ouvindo o tempo todo. Então, fiz uma nota mental. Voltaria um dia antes da viagem, manteria a minha chegada em segredo e planejaria a surpresa perfeita. Mal sabia eu que a surpresa que me aguardava era muito maior do que qualquer coisa que eu poderia ter antecipado. A viagem de negócios terminou mais rápido do que eu esperava. Me senti bem com as reuniões que conduzi, e minha mente estava cheia de ideias e estratégias para discutir com Ana quando chegasse em casa. Então, com meus planos de surpresa em mente, decidi voltar um dia antes. Mal podia esperar para ver o olhar no rosto dela quando eu entrasse pela porta. Enquanto dirigia até nossa casa, uma mistura de excitação e nervos me enchia. Estava pronto para colocar meu plano em ação, para fazer ela se sentir especial e apreciada. Mas, ao entrar na garagem, algo chamou minha atenção. O carro de Ana estava estacionado no seu lugar de costume. Era estranho. Eu esperava que ela estivesse fora, talvez fazendo tarefas ou passando tempo com Evelyn. Uma pequena pontada de confusão passou pela minha mente, mas eu a afastei. Talvez ela tivesse acabado de voltar, ou talvez estivesse em casa trabalhando em alguns daqueles afazeres femininos o que mencionou. Caminhei até a porta, meu coração acelerado de antecipação. Já estava imaginando como apresentaria minha surpresa, as palavras que diria, o sorriso no rosto dela. Abri a porta silenciosamente, tentando manter meus movimentos furtivos. A casa estava em silêncio, exceto pelo som fraco da televisão ao fundo. Chamei, Vanna, cheguei em casa, mas não houve resposta. Foi quando uma sensação de inquietação começou a se infiltrar. Dei alguns passos para dentro, o cheiro familiar de casa me envolvendo enquanto caminhava pelo corredor. De repente, senti o peso da incerteza. Por que ela não estava respondendo? Onde ela poderia estar? Caminhei em direção ao quarto, e foi quando ouvi um som abafado, uma voz que eu não reconhecia misturada com o riso de Ana. Curiosidade misturada com temor enquanto empurrei a porta do quarto apenas uma fração. O que vi em seguida foi algo que eu nunca esperava. Ana estava lá, e ela não estava sozinha. A visão era chocante, perturbadora, e eu fiquei congelado em descrença. Eu tinha tropeçado em algo que despedaçava a normalidade do meu dia. Meu coração disparou, minha mente lutava para compreender o que eu estava vendo. Naquele momento, percebi que estava testemunhando uma realidade que eu nunca poderia ter imaginado, uma cena que alteraria para sempre o curso de nossas vidas. Enquanto estava lá na porta, a visão diante de mim era um choque surreal que eu mal conseguia processar. Ana estava lá, completamente exposta e amarrada, a expressão no rosto dela uma mistura de surpresa e algo que eu não conseguia identificar. Minha mente lutava para entender as implicações do que eu estava testemunhando. O ar parecia pesado, cheio de uma tensão inquietante enquanto meu coração disparava descontroladamente no peito. Que diabos está acontecendo aqui? Finalmente consegui perguntar, minha voz pouco acima de um sussurro.
As palavras saíram de mim como uma reação instintiva, um esforço para agarrar a realidade que estava desmoronando ao meu redor. Os olhos de Ana se arregalaram, e por um momento ela pareceu sem palavras, uma mistura de choque e constrangimento passando por seu rosto. Oh, não é o que parece, ela gaguejou, o tom quase frenético enquanto tentava explicar. Eu estava só praticando algo novo. O jeito que ela disse isso, como se fosse a coisa mais casual do mundo, enviou uma onda de descrença sobre mim. Praticando o quê? Minha mente corria com perguntas, a revelação súbita me deixando mais confuso do que nunca. Eu mal conseguia compreender como isso tinha se tornado nossa realidade. Antes que eu pudesse organizar meus pensamentos, a porta do banheiro rangeu ao abrir, e saiu um homem pequeno, consideravelmente mais baixo que eu. Ele emergiu do vapor, seu comportamento surpreendentemente calmo, como se tivesse acabado de tomar banho rotineiro. Fiquei congelado, a visão dele apenas aumentando o absurdo do momento. Meu coração afundou ainda mais enquanto processava a cena, vana, vulnerável e amarrada, e esse intruso inesperado que parecia completamente à vontade na situação. O homem pequeno olhou entre Ana e eu, aparentemente indiferente à minha presença. Parecia uma cena tirada diretamente de um filme bizarro, uma realidade muito distante de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Raiva e confusão batalhavam dentro de mim, meus pensamentos girando em caos enquanto tentava juntar as peças do que tinha acontecido na minha ausência. Como tínhamos chegado a esse ponto? Como ela se sentiu confortável o suficiente para convidar alguém para nossa casa, quanto mais para nosso espaço íntimo? O que está acontecendo aqui, Ana? Perguntei novamente, minha voz tremendo com uma mistura de choque e traição. Eu estava desesperado por clareza, por algum semblante de explicação que pudesse me trazer de volta ao mundo que eu achava que conhecia. O momento pairava pesado no ar, e eu percebi que estava à beira de algo que poderia mudar tudo. A sensação de descrença se transformou em uma dor profunda enquanto aguardava sua resposta, meu coração pesado com o peso dessa revelação inimaginável. O choque do momento rapidamente se transformou em uma onda de raiva dentro de mim. Senti o calor subindo no meu peito enquanto virava meu olhar para o homem pequeno, que parecia confortável demais em nossa casa. Você precisa sair daqui agora, disse, minha voz baixa, mas firme. Não conseguia me livrar da sensação de que isso não era apenas uma invasão do meu espaço, mas uma traição de tudo que eu achava que tínhamos construído juntos. Se você não sair agora, não posso prometer que não farei algo de que me arrependerei. O homem hesitou por um momento, olhando para Ana, que parecia ao mesmo tempo confusa e angustiada. Vamos lá, cara, não é o que você pensa, ele começou, mas eu o interrompi. Nem tente explicar, retruquei. Apenas saia. Não vou deixar você ficar por aí. Meu coração disparou enquanto me aproximava, deixando claro que eu estava falando sério. A tensão no quarto era palpável, e eu podia ver a compreensão surgindo nele. Ele deu um passo para trás, claramente sentindo a gravidade da situação. Enquanto ele saía apressadamente, senti uma mistura de alívio e frustração me invadir. Com ele fora, voltei minha atenção para Ana, ainda amarrada e parecendo perturbada. O que é isso? Perguntei, minha voz tremendo de raiva. Como você pôde fazer isso? Como pôde deixá-lo entrar em nossas vidas assim? Por favor, você não entende, ela gritou, sua voz subindo em desespero. Eu precisava de algo diferente, algo que você não podia me dar. Ele era apenas alguém que me entendia. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Sacudi a cabeça, a descrença me invadindo. Então ele é o único que te entende, disse, minha voz cheia de dor. Se ele é o único que te entende, então talvez você devesse ir ficar com ele. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas a dor da traição era crua demais para conter. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas enquanto ela implorava comigo, mas eu senti minha determinação endurecendo. Comecei a juntar as coisas dela, enfiando-as em uma bolsa. A realidade do que eu estava fazendo parecia surreal, mas eu não podia ficar. Precisava de espaço, clareza, uma chance de processar esse choque inesperado. Enquanto arrumava as coisas dela, ainda podia ouvir os protestos dela ao fundo, mas não podia me permitir vacilar.
Isso não era mais a vida que eu reconhecia, e eu precisava tomar uma posição. Com as últimas coisas de Ana enfiadas em uma bolsa, virei-me para ela, o peso do momento me pressionando. Você precisa ir embora, disse, minha voz firme apesar do caos dentro de mim. Não posso fazer isso. Não vou viver em uma casa onde a confiança foi despedaçada assim. A finalidade das minhas palavras pairava pesada no ar, e eu podia ver a compreensão invadindo a dor e a descrença se misturando em seus olhos. Por favor, não faça isso, ela implorou, sua voz tremendo. Podemos resolver isso. Não quis que chegasse a esse ponto. Mas sacudi a cabeça, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Eu tinha dado chances a ela, e agora precisava me posicionar por mim mesmo. Isso não é apenas um lapso momentâneo. Foi uma quebra de tudo que eu achava que compartilhávamos, respondi. Já tomei minha decisão. Estou planejando pedir o divórcio. A palavra pesava na minha língua, uma decisão que mudaria o curso de nossas vidas para sempre. Vi a expressão dela mudar, o choque se transformando em uma tristeza desesperada, mas sabia que não podia ser convencido. Depois que ela saiu, senti uma estranha mistura de vazio e alívio. Peguei meu telefone e liguei para meu melhor amigo, precisando compartilhar o que acabará de acontecer. Enquanto o telefone tocava, sentia uma sensação de descrença em como tudo tinha desmoronado tão rápido. Quando ele atendeu, pude ouvir a confusão em sua voz. O que está acontecendo, cara? Ele perguntou. Estou me divorciando, disse, as palavras saindo de mim como uma represa se rompendo. Acabou entre Ana e eu. Você não acreditaria no que acabou de acontecer. Compartilhei os detalhes, o choque na voz dele refletindo meus próprios sentimentos de descrença e dor. Foi catártico desabafar, finalmente ter alguém que pudesse absorver o peso do que eu estava passando. Cara, sinto muito, ele disse, sua voz cheia de simpatia. O que você precisa? Pensei por um momento, percebendo que só queria afogar o caos na minha cabeça. Eu realmente poderia usar umas cervejas, respondi, um sorriso amargo surgindo no meu rosto. Parecia um pequeno conforto no meio dessa tempestade. Enquanto ia até a geladeira pegar 2 garrafas, não conseguia me livrar da sensação de que minha vida estava à beira de algo novo. Era aterrorizante, mas também uma chance para um recomeço, uma chance de recuperar meu senso de identidade depois de tudo o que tinha acontecido. Conforme os dias se transformavam em semanas, a realidade do processo de divórcio se instalou. Eu nunca imaginei que me encontraria aqui, navegando pelas complexidades da separação legal e do impacto emocional. A papelada, as reuniões com advogados e as discussões sobre dividir nossas vidas pareciam esmagadoras. Mas, sob o caos, havia uma estranha sensação de clareza. Eu estava finalmente fazendo escolhas por mim mesmo, escolhas que pareciam certas após a traição que tinha experimentado. Ana tentou entrar em contato, implorando para que eu reconsiderasse. Ela enviava mensagens cheias de pedidos de desculpas, tentativas desesperadas de se explicar e promessas de que as coisas poderiam mudar. Cada mensagem era uma mistura de remorso e saudade, mas eu achava cada vez mais difícil me relacionar com a pessoa que eu tinha amado um dia. Suas palavras pareciam vazias, especialmente depois de tudo o que tinha acontecido. Não respondi imediatamente, sabendo que precisava de espaço para processar tudo. Quando finalmente nos encontramos para discutir o divórcio, os olhos dela estavam vermelhos de tanto chorar, e eu podia ver a dor gravada em seu rosto. Eu cometi um erro, disse ela, a voz falhando. Por favor, farei qualquer coisa para consertar. Só me dê outra chance. Meu coração doeu ao ver sua vulnerabilidade, mas me lembrei da realidade que enfrentamos. Sacudi a cabeça, minha voz firme, mas cheia de tristeza. Ana, se você pôde trair minha confiança uma vez, como posso ter certeza de que isso não acontecerá novamente? Confiança é tudo em um relacionamento. Não posso simplesmente esquecer o que você fez. As palavras pesavam entre nós, uma verdade que pairava no ar. Percebi que, por mais que eu me importasse com ela, precisava priorizar meu próprio bem-estar. O processo de divórcio continuou, e cada passo parecia ao mesmo tempo um fardo e um alívio.
Ao assinar os papéis finais, senti um peso sair dos meus ombros. Era um fim claro para um capítulo que tinha se tornado doloroso demais para suportar. Sabia que seguir em frente não seria fácil, mas estava comprometido em recuperar minha vida, pedaço por pedaço. Nos meses que se seguiram, foquei em redescobrir quem eu era fora do relacionamento. Passei tempo com amigos, retomei hobbies que tinha negligenciado e lentamente comecei a encontrar alegria novamente. Lembrei-me de que a vida é sobre crescimento e aprendizado com nossas experiências. Se alguém podia trair a confiança uma vez, poderia fazer isso de novo, e eu me recusei a me colocar nessa posição. Eventualmente, aprendi a deixar ir a amargura e a dor. O processo tinha sido doloroso, mas também foi uma lição sobre autoestima. Emergi mais forte, determinado a construir um futuro que se alinhasse com meus valores e sonhos. Sabia que estava melhor sem o peso da traição me puxando para baixo. E, embora as memórias de nossa vida juntos permanecessem, eu estava pronto para abraçar os novos começos que estavam à frente. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que você achou dessa história. Também inscreva-se no canal para não perder novos vídeos. Até logo!